Bom, pessoal, bom dia. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao W Cursos. Vamos começar esse projeto. Isso aqui é de coração, é o que eu acredito. Bom dia, futuros residentes. Né? Se você estiver assistindo essa aula, boa tarde. Se estiver assistindo, boa noite. Boa madrugada. Porque vai assistir a aula do jeito que der, mas tem que assistir. Ela faz parte do processo de uma série de conhecimentos que vocês precisam adquirir ao longo desse processo. Como vários alunos nossos falam, caramba, eu fiz uma outra faculdade em 10 meses. É mais ou menos por aí. Tá? É mais ou menos por aí. E isso vai... Só que aqui é um preparatório para concurso. Para concursos. Porque são várias provas e cada uma com a sua característica. E isso também precisa entender. Então, ao longo da nossa conversa, a gente vai falar sobre várias coisas. No próximo sábado, e ao longo do curso, eu vou estar sempre mostrando, quer dizer, na próxima aula, eu vou estar sempre mostrando pontos que vocês precisam focar, o que vocês precisam fazer para esse conhecimento ir entrando e se organizando, que não adianta entrar e ficar bagunçado na cabeça, tem que entrar e organizar, para quando você olhar a questão, a mente sabe exatamente onde está aquilo, puxa, e você vai lá e marca a resposta correta, que é a grande finalidade. Nós temos aqui várias pessoas, e quando se tem várias pessoas, tem diversas, é uma variação de situações, desde história pessoal, desde história familiar, desde forma de aprendizado, isso tudo faz parte. Então, cada um, dentro das suas dificuldades, vai aprender a como se planejar, planejamento de estudo, forma de estudar, para que esse sonho se torne realidade. E ele começa a partir de hoje. Tá certo? Sejam bem-vindos ao W Cursos. Nós vamos começar a nossa aula, mas antes, nós precisamos mudar a forma de estudar. Não é mais aquela forma que foi na faculdade. Mas antes ainda de falar da forma de estudar, eu quero me apresentar porque muitos aqui não me conhecem. Ou já viram um vídeo meu pela rede, ou ouviram falar. Tá? Quem é o professor Valdemir Coelho, coordenador geral do curso, idealizador do projeto W, e ao mesmo tempo, o coordenador da turma de residência e que vai acompanhar vocês até o dia da posse. Tá? Quando vocês vão mandar mensagem, "Ei, Valdemir, assinei!" E a gente vai estar conversando. Porém, é importante vocês saberem quem está aqui dentro, quem está aqui na frente. Aqui, cada professor está na sua especialidade. Luciane na saúde da mulher, da neonato, Sandro na saúde pública, saúde da família, Odenir com SUS, cada um na sua área de especialidade para oferecer para vocês o melhor. Tá? E professores que entregam para vocês um conhecimento que quando você abre a prova, se você conseguir organizar esse conhecimento, você vai encontrar a resposta de forma fácil e direta. Essa é a ideia. O professor Valdemir é enfermeiro há 32 anos, formado pela Universidade Federal Fluminense, numa época que certamente muitos de vocês nem sonhavam em existir, em 1992. Ao mesmo tempo, me formei na UF e passei para 2 concursos. Primeiro, o concurso do Exército Brasileiro. Hoje eu sou coronel do Exército Brasileiro, último posto, e a partir de 1º de janeiro fui para a reserva. Ou seja, me aposentei, já cumpri a minha cota de trabalho. Dentro do Exército, construí uma carreira que, graças a Deus, foi muito além do que eu imaginei. E eu sou o primeiro enfermeiro do Exército a comandar um hospital, a dirigir um hospital do Exército na região sul do país. Ao mesmo tempo, fui professor universitário, professor de graduação, pós-graduação e trabalho com preparatório para concurso há 25 anos. Não entrei nessa história ontem. Então acreditem, quando eu falar para vocês, esse é o caminho, é porque eu já vi, foi história, e eu já mudei a vida de muita gente, porque uma das missões que Deus me deu foi essa, foi vir com um dom de conseguir mudar vidas, e eu não abri mão dessa missão. E não vou abrir mão de mudar a vida de vocês, porque até mesmo quando o que você espera não acontece, a vida muda, porque às vezes aquilo não aconteceu porque não era para acontecer naquela hora. Mas aquilo te preparou para efetivamente, quando a oportunidade aparecer, você entrar. Até nisso,
a gente consegue mudar a vida de vocês. A equipe está toda focada para fazer esse trabalho e a gente vai junto sempre, em todos os momentos e com todas as dificuldades que surgirem, porque vão surgir. Vai bater o cansaço, vai bater o desespero, vai bater aquela vontade de desistir de tudo. E é nessas horas que eu vou estar sempre à disposição para falar aquilo que você quer ouvir e aquilo que você não quer ouvir. Porque às vezes é preciso falar algumas coisas para que você entenda que o problema está, às vezes, numa atitude. Rede social, Instagram, Facebook, cuidado. Ela tira foco e te tira da vaga. A partir de hoje, ela não é bem-vinda, tá? Nos horários de lazer, ok, mas no horário de estudo, jamais, porque ela tira foco e tira vaga. Já vi gente, e muita gente, perder vaga de residência com bom potencial, porque se perdeu na rede, porque vivia postando, vivia caindo nas trends da vida, mas residência não tem trend, tá? Residência é foco e estudo, e isso faz vocês terem que realmente trabalhar bastante. Mas a gente vai trabalhar e no final das contas vocês vão olhar para trás e falar assim, cara, que ano louco foi esse? Como eu adquiri de conhecimento e como eu cheguei até aqui de uma forma diferente. Mas para chegar lá tem que saber estudar. E a mudança começa a partir de agora. Eu queria que vocês pegassem a apostila que vocês receberam, que é o material de apoio. Vocês vão ver que esse material não tem questões. Essa é uma das propostas que nós vamos trabalhar esse ano e que eu estou subindo um degrau do curso para fazer vocês entenderem como é prova de residência. Prova de residência você não sabe o que vai cair. Você é testado na hora e de forma crua. Então, no nosso ambiente virtual, estarão as questões em forma de simulado. Vocês vão estudar a matéria e vão para a plataforma fazer um simulado daquilo e entender se conseguiu ou não a nota. Se não conseguiu, volta para o material e vai estudar de novo. Porque tudo que está lá e que as residências perguntam sobre os 2 temas da aula de hoje estão aí no material. Todas as perguntas que elas farão para vocês sobre hipertensão e diabetes, que é a nossa primeira aula, estarão nesse material. A questão é você conseguir organizar para entender. Então, vai para a plataforma e faz um simulado. Respondi, não consegui, tem alguma coisa errada. Preciso voltar e preciso reestudar. É assim que funciona. Várias vezes. Você pode refazer, porque a ideia é lá na frente, quando eu vou orientar, a pergunta que ela fez foi interessante. Tem como fazer novamente? Você pode fazer quantas vezes você quiser. Porque a ideia é de tempos em tempos vocês voltarem e refazerem, para entender se o conteúdo está bem consolidado ou não. Tá? E ao mesmo tempo, lá na frente, quando sair nos editais, eu vou orientar vocês que aulas vocês precisam rever. Ó, é preciso rever a aula 1 de clínica médica, é preciso rever a aula 1 de cirúrgica, porque o edital vai trazer isso e eu sei onde está cada material. Então os professores vão sinalizar, ó, tem que rever a minha aula tal, tal, tal. E eu vou entregar isso para vocês. Ó, revejam as aulas tal para essa prova. Revejam as tal, 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 tal para essa prova. E assim sucessivamente. Ok? Mas eu queria que vocês olhassem atentamente esse material e percebam que tem várias coisas em negrito. Vejam se não tem. O pessoal de casa também abre o material de apoio. E aí, para que ninguém ache que eu sou maluco e que vocês estão na mão de um louco, quando eu falar com a câmera, gente, é o nosso outro aluno que está ali. E vocês mesmos, que quando forem rever a aula, vão ouvir de novo o que eu estou orientando. Tem ou não tem várias coisas em negrito? Então, repara, o que está em negrito é o mais importante de tudo que está aí que é importante. Porque isso que está na mão de vocês é um grande resumo do que as bibliografias falam. Então, isso aí, tudo é importante, tudo. Mas isso vai ser para vocês estudarem em casa. Então, não é para ficar acompanhando nada de apostila em sala, tentando copiar o que eu vou projetar aqui, porque o que eu vou projetar aqui está escrito aonde? Então, não percam tempo, gente. Como vocês vão poder assistir a aula de novo, e aí nós temos um aplicativo, né, W Cursos, e quando você baixa o aplicativo, você consegue baixar as aulas e assistir offline, no celular, tá? E a partir daí, você pode rever a aula onde você quiser. Então, se você gostou de um esquema, você vai parar o esquema no vídeo e vai escrever o que você quiser, fazer seu mapa mental sem problema nenhum, tá? Mas aqui é a hora de vocês entenderem o que precisam estudar e qual é o raciocínio da história. E uma vez entendido isso, acreditem, vai fluir muito mais rápido a apostila.
porque vocês já entenderam o que precisa estudar, já entenderam o raciocínio da coisa, e depois, quando você vai fazer a revisão ao longo da semana, até a próxima aula, vocês vão conseguir efetivamente reter muito conhecimento. Como o conhecimento com o tempo vai escapando, de tempos em tempos vocês vão fazer a revisão. E ao fazer a revisão, esse conteúdo volta à mente e vocês vão estar sempre renovando, tá, cada um desses conhecimentos. Tá certo, pessoal? Deu para entender que a apostila tem tudo? Tá? E aí, na próxima aula eu vou perguntar, checaram se tem tudo? Faltou alguma coisa? Vocês, não, tem tudo, então acabou. Né? Aquela desconfiança já passou. Né? Porque vocês sempre ficam desconfiados e aquela voz fica no ouvido. Tem não, vai faltar sempre alguma coisa. Tá? Mas, obviamente, a forma de apresentar é diferente. E, particularmente, o Valdemir, tá, não trabalha de uma forma, né, vamos colocar assim, comum. Eu preciso fazer vocês entenderem as discussões, porque cada vez mais as bancas de residência estão querendo saber se vocês entenderam aquele texto. E entendimento de texto não é copiar e colar o texto, embora algumas façam isso. Copia e cola e pergunta se é verdadeiro ou falso. Tá? Mas muitas estão no entendimento do texto. Então, se você decora e o cara te pergunta de forma diferente, você não consegue encaixar o que tu decorou. Mas se você entendeu o conceito, o cara pode te perguntar da forma que for que você mata. Então, essa é a diferença de aprendizado. E por isso eu não sigo meramente um texto. Vocês vão ver que a minha aula inteira é de esquemas mostrando a sequência dos eventos para que vocês entendam como funciona. E uma vez funcionando, quando vocês forem para o texto, está tudo aí, na ordem sequencial. Mas como eu sei que vocês ficam ansiosos, de tempos em tempos eu vou dar uma parada, ó, gente, olha aí na apostila, página tal, tem isso, página tal tem isso, lembra que eu falei, né? Aí vocês ficam mais tranquilos, né? Aquela voz fica meio sem graça, aí para de falar no ouvido de vocês. Né? Essa voz é aquela que acompanha vocês, que nesse exato momento está falando assim, vou ter que copiar alguma coisa. Né? Ó, cuidado. Porque ela acompanha a gente até na hora da prova. Na hora da prova é aquela voz que fala para vocês assim, ela lê a questão junto contigo. Aí você fala, isso aqui é letra A, aí ela é B. Aí você, não é A, ela é B. É B, cara. E aí, não tem aquele debate interno? E aí você, na hora H, você vai seguir quem? Você ou ela? A voz dela? A voz dela, aí marca B. Aí quando vem o gabarito é A. Aí a voz fala, eu falei que era A. Não, tu falou que era B. Aí não dá certo. Então, cuidado. Mais uma vez, sejam bem-vindos, vamos começar a trabalhar, temos bastante coisas para discutir. A aula de hoje, o curso é montado, né, nominalmente em matérias para ajudar vocês a entenderem, clínica médica, clínica cirúrgica, saúde pública, SUS, saúde da mulher, que é obstetrícia também, neonato, controle de IRAS, que é um tema que tem sido bastante explorado pelas residências, e por aí vai. Mas é uma codificação para que vocês se achem na hora de estudar. Mas dentro de clínica médica, existem várias matérias que a gente estuda. Mas eu sempre vou começar por aquela que todas as bancas particularmente cobram, que é hipertensão arterial, caderno de atenção básica 37, e diabetes mellitus, caderno de atenção básica 36. E mais o livro que cai também em praticamente todas as residências, Tratado de Enfermagem Médico-Cirúrgica Brunner e Sudart, tá? Com exceção de algumas específicas, como IFF, que aí só cobra o caderno de atenção básica e às vezes não cobra o caderno. Então, por exemplo, eu vou fazer só IFF. Então, talvez essa aula você não precise assistir. Mas eu vou fazer IFF e quero fazer também prefeitura. Aí já precisa assistir. Né? Eu vou fazer IFF, preciso assistir. Vou fazer IFF, mas eu vou fazer tudo porque eu preciso de uma vaga. Aí vai ter que assistir. Então, no final das contas, gente, assista. Mesmo que você tenha um foco, assista. Porque esse foco vai ser importante e conhecimento nunca é demais. E conhecimento ajuda a matar a questão, mesmo que não seja daquela área. Tá? Então, cuidado com as escolhas que se faz. Vamos começar? E o primeiro tema que nós vamos ver é diabetes. Caderno de atenção básica 36, Ministério da Saúde, e Tratado de Enfermagem Médico-Cirúrgica. A 14ª edição foi a que mais caiu nas provas de residência do Brasil inteiro, porque o nosso preparatório não é só para a residência do Rio. Nós temos hoje alunos fazendo residência em Brasília, temos alunos fazendo residência no Ceará, temos alunos fazendo residência em Santa Catarina, em Curitiba, temos alunos fazendo residência em Minas Gerais e por aí vai. Tá? Então, aqui no Rio eu tenho alunos que saíram do Rio, hoje eu tenho uma aluna que está como R2 em Brasília,
Temos alguns alunos que estão fazendo o R2 lá em São Paulo. Esse ano tivemos alunos que passaram em Ceará, tivemos alunos que passaram em São Paulo, tivemos alunos que passaram em Minas e por aí vai. Então, acaba que, como eu falei, a vida dá umas guinadas bastante interessantes e às vezes o plano era um, o seu plano era um, mas o dele era outro. E normalmente vale o dele. E aí tu acaba fazendo uma coisa que tu nunca pensou na vida que faria. Às vezes somos surpreendidos. Mas a ideia é que o plano de vocês seja o dele também e dê tudo certo. Ah, eu quero o INCA, então vai ser o INCA. Eu quero muito a UERJ, vai ser a UERJ, e assim sucessivamente. Vamos falar um pouquinho sobre diabetes? E dentro dessa perspectiva, só por curiosidade, quem nunca assistiu uma aula minha, levanta o braço com vontade. Eu nunca assisti a aula desse maluco. Legal. Eu sou o professor Valdemir, sejam bem-vindos. Tá? Diabético cicatriza bem? Não. Diabético tem boa defesa para infecção? Não. O diabético oxigena bem periferia? Não. Por que não? Foi uma pergunta. Vocês entenderam que foi uma pergunta, né? É porque o silêncio que toma conta depois. Porque, repara, o diabético oxigena bem? Sim. Desculpa. O diabético oxigena bem periferia? Não. Cicatriza bem? Não, nem pensar. Tem boa defesa? Não. Deixa eu não terminar de falar. Não. E por que não? Por que não? Ela comentou pela concentração elevada de açúcar no sangue, e isso vai obstruindo, né, capilares. Pode entrar, seja bem-vindo. Tem aqui na frente, tem ali atrás, tem duas lá. Quando você fala de diabetes, é uma doença, a sua fala não está errada, está dentro do caminho. Só vou mudar o termo, tá? Quando você tem excesso de açúcar no sangue, a glicose é um osmol efetivo. Osmol efetivo é uma substância que aumenta a osmolaridade de onde ela está. Ou seja, quando eu como alguma coisa muito salgada, logo depois me dá o quê? E entendam que vai dar sede, porque aqui é o líquido intracelular e 80% da água está aqui dentro do corpo, dentro das células. E o 20% espalhado em outros compartimentos. Nós temos o intestício, que é o líquido que banha as células, e temos o espaço intravascular. Dentro da célula tem mais potássio do que fora. Dentro da célula tem pouco sódio, fora tem mais. E no sangue a mesma concentração do intestício. Aqui potássio, aqui sódio. Já estou antecipando uma aula que eu vou dar para vocês, em que a gente vai trabalhar desequilíbrio hidroeletrolítico. Então eu vou voltar a falar disso e vocês vão receber esse material. Só estou antecipando porque é um ponto que vocês precisam entender. Então, se eu comi muito sal, porque eu comi uma coisa muito salgada, observem que o nível de sódio no sangue vai aumentar. E sódio é osmol efetivo. Então, onde ele concentra, ele puxa água. E ele vai puxar água do intestício. Só que no momento que o intestício perder água, e essa água vai ser puxada, porque a membrana aqui é semipermeável, ela permite trocas, no momento em que essa água sai do intestício e vem para o vaso sanguíneo, aqui no intestício tem mais ou menos sódio que a célula. Sódio. Tem mais sódio. Então, no momento que isso aqui perde água, isso aqui concentra. E se concentra, vai puxar água da onde? Da célula. E no final das contas, quem perdeu água?
A célula, ela ativa o centro da sede para você beber e reorganizar toda a parte de líquidos. Quando eu como alguma coisa muito doce, o que me dá logo depois? É o mesmo processo. Só muda o quê? A substância. Porque glicose é osmol efetivo. E quando você fala em diabetes, pela falta da insulina, ou pelo não funcionamento dela, a gente vai ver isso, a glicose não entra. E glicose é energia, ela tem que entrar na célula para ser utilizada. Então, se ela não entra, ela vai concentrar em algum lugar. E normalmente é no vaso sanguíneo. Então, aumenta a osmolaridade sanguínea. O sangue mais osmolar, o leigo fala assim: o paciente diabético tem o sangue grosso. O profissional de saúde fala que o sangue do paciente diabético descompensado é hiperosmolar. E sangue hiperosmolar vai ter dificuldade de circular no nível capilar. O paciente diabético cicatriza bem? Não. As células são desidratadas, lembra do processo? É só trocar a substância, gente. Botar glicose aqui e você vai entender o processo. O paciente diabético sofre um alto grau de desidratação. Quanto mais alta a glicemia dele, a glicose sanguínea, mais desidratado ele estará. Porque ele vai perder água. Dá para entender isso? Ele não vai cicatrizar nunca bem, porque para cicatrizar tem que ter meio úmido. É uma aula que eu vou dar para vocês de feridas e coberturas, tema que as bancas de residência cobram. E o princípio básico de uma cicatrização é meio úmido, porque as células precisam de umidade para circular. Então não cicatriza bem. Da mesma forma, se o sangue no nível capilar não consegue circular, você não tem entrega nem de nutrientes, nem de oxigênio. Então a periferia vai sofrer. Onde tiver microvasculatura vai sofrer. Dá para entender isso? Então o paciente diabético não oxigena bem periferia, tá? E não tem boa defesa para a infecção, porque as células não conseguem o quê? Chegar. Deu para entender, gente? Ok? Maravilha. Entendido isso, então agora o que a gente vai começar a entender? Os tipos de diabetes, característica desses diabetes, e a partir daí eu vou sempre fazendo perguntas que são perguntas que as bancas fazem para vocês, para entender o conhecimento que precisa ser agregado a esse tema, dentro do que vocês já sabem da doença, e a gente poder chegar no nível que se precisa para que vocês marquem todas as perguntas desse tema de forma correta, sem dúvida. Ok? E vamos começar entendendo os tipos de diabetes. Só vou encostar aqui um pouquinho a porta. Cuidado, isso aí que eu vou fechar aqui. Foi. Por conta do ar-condicionado. São 4 tipos de diabetes. Na verdade, dependendo da bibliografia, tem até mais, tá, gente? É porque aqui eu estou me guiando para aquelas 2 bibliografias, foram as que mais caíram nas provas de residência. Mas nós temos o diabetes tipo 1, nós temos o diabetes tipo 2, nós temos o diabetes gestacional, que a Luciane vai tratar com vocês na área dela. Então aqui eu só cito ela para vocês, e no material tem um tópico ali falando, explicando o que é, mas vai ser dissecado e aprofundado na aula de obstetrícia e saúde da mulher com a Luciane. E o diabetes secundário, que é um diabetes que aparece associado sempre a uma doença que apareceu e abriu porta para o diabetes acontecer, como, por exemplo, a síndrome de Cushing, tá? Que gera diabetes secundário. O paciente abre a diabetes na forma franca, mas se você trata a doença, aquele diabetes é automaticamente controlado e anulado se a doença passar. Ok? O diabetes secundário, ele é associado a uma doença. O diabetes gestacional é associado à gestação. Então, o caderno de atenção básica 36 foca o tipo 1 e o tipo 2, que aí é aquilo que você vai lidar com a população de forma constante. E quem vai fazer prefeitura, saúde da família, isso aqui é tema fundamental. Tá? A banca cobra de vocês, porque começa lá na atenção básica e vai até a rede especializada, passando pela atenção hospitalar quando a necessidade de internação ocorre. Então é um tema que pega todo o processo
da rede assistencial de saúde, né, e que pega todos os níveis de atenção a esse paciente. Ok? 5%, preste atenção, tirou o gestacional agora da jogada, porque a gente só vai discutir gestacional se a mulher estiver grávida. Então é um público à parte. O secundário, só se o cara tiver uma doença que produz aquilo. Então é um público à parte. Os demais, aí representam 100%. Desse grupo, que pode ter ou diabetes tipo 1 ou tipo 2, 5% serão diabetes tipo 1. Que antigamente era chamado de diabetes infanto-juvenil. Porque a característica básica do diabetes é aparecer cedo demais. Na fase, né, de infância ou adolescência no máximo. Abaixo de 30 anos é o corte temporal para diabetes tipo 1. Existem casos raros que aparecem depois dos 30. Ok? Então, cuidado, e isso é um cuidado que eu vou falar sempre para vocês, porque há uma tendência a levar tudo ao pé da letra. Valdemir, eu não consigo entender isso aqui porque está escrito isso. Não dá para levar tudo ao pé da letra porque nenhum texto vai te entregar o raciocínio completo. Ele te entrega o raciocínio base e dali você desdobra. Ok? Então, aqui não está dizendo que não tem alguém com 60 anos que não possa ter o diabetes tipo 1. Ele está dizendo que a incidência maior é de pessoas abaixo de 30. Ok? É uma característica epidemiológica do diabetes tipo 1. E a partir daí, existem outras características epidemiológicas que são interessantes. São pessoas geralmente magras. Porque a gente vai ver que no tipo 2 prevalecem os obesos. E aqui a pessoa é magra, no tipo 1. E ela apresenta os sinais clássicos do diabetes, que são os 4 P's. Quais são os 4 P's do diabetes? Poliúria, polidipsia, polifagia e perda de peso inexplicada. Beleza, é isso aí. Então, os 4 P's são típicos do diabetes tipo 1. Prova de residência não costuma. Pode até falar, muitas falam, paciente é portador de diabetes mellitus tipo 1. Mas tem prova de residência que fala assim, paciente de 20 anos deu entrada na emergência com um quadro de poliúria, polidipsia, polifagia, perda de peso inexplicada. Que tipo de diabetes esse cara tem? Pela característica que ele te descreve, tua mente fala assim, isso aqui é tipo 1. E dependendo da pergunta que ele fizer, tu já desce procurando a resposta, porque aquilo só acontece no diabetes tipo 1. Ok? Então essa epidemiologia tem que estar bem delimitada. E comparando com o tipo 2, são opostos. 95% dos casos de diabetes são tipo 2. E ali está o nosso desafio enquanto profissionais de saúde, em especial da atenção básica. Por quê? Porque o indivíduo tem mais de 30 anos, geralmente tem história de obesidade, e não apresenta os 4 P's. Então ele não tem o sinalizador. Ele fica 20 anos doente sem saber, lesionando o órgão-alvo. Quais são os órgãos-alvos? Daqui a pouco a gente vai ver. Cérebro, coração, rim, córnea. E só quando o órgão-alvo falha, ele chega para a gente. E aí ele chega infartado, sofreu um AVC, já tem perda de função renal, insuficiência renal crônica estabelecida, e isso vai gerando nele perdas que não se recuperam. Mas observe o percentual da população. Gente, o diabetes tipo 1, eu não preciso rastrear, ele chega. Porque como o diabetes tipo 1 descompensa, eu vou mostrar isso daqui a pouquinho, ele entra numa emergência que a família leva para o hospital. E quando ele chega no hospital, eu detecto e diagnostico. É fácil diagnosticar o diabetes tipo 1. Mas o tipo 2, o cara fica 20 anos assintomático com a glicemia alta, sem saber. E quando ele chega para a gente, se eu não rastrear a população, quando ele chega para a gente, eu tenho que cuidar da doença que eu acabei de descobrir e da consequência da doença que já se instalou. E isso, às vezes, gera perda de função, produtividade, por aí vai. Então, a atenção básica é fundamental nesse processo de rastreamento. E, por isso, as residências em saúde da família cobram tanto esse tema. Porque isso ajuda, inclusive, a tirar a sobrecarga da rede hospitalar. Ok? E diminuir a função
a perda de função, de produtividade, de qualidade de vida dessas pessoas. Então, tem como confundir a epidemiologia do tipo 1 e tipo 2, gente? Não, são bem diferentes.